Olá, boa noite! Eu sou Flávia Paixão, sou especialista em pequenos negócios e às quartas-feiras estou aqui com vocês nas lives do caderno Empregos e Soluções. Toda semana nós temos uma empreendedora, um empreendedor convidado que compartilha conosco histórias, inspirações. É sempre fantástico, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, que bom ter vocês aqui conosco no Jornal Correio, gente. Vou te pedir o seguinte, para quem já entrou aqui, compartilha, manda um aviãozinho, convida outros empreendedores, outras pessoas que com certeza o tema de hoje vai ser muito interessante. A gente vai aprender muitas coisas, além de se inspirar com a história da Renata Brasil. Boa noite, Newton. Boa noite, todo mundo que está aqui chegando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como eu falei, manda um aviãozinho, vamos convidar outras pessoas para que estejam aqui com a gente nessa live tão especial. A Renata, ela é uma empreendedora assim, fantástica, ela vai contar, né? Melhor não já começar com spoilers, não. Boa noite, Renatinha! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem com você? Tudo certinho, grande satisfação estar aqui, hein? Desse lado, sempre, normalmente eu acompanhando, agora você acompanhada. Ai, que fantástico! A gente também está muito feliz em ter você aqui. A gente quer saber, eu recebi milhares de directs, as pessoas querendo saber do que Renata se alimenta, o que é que ela faz, como é que ela consegue gerir tantos negócios. Esse é o grande mistério que será revelado hoje nessa live. Renata, me fala um pouquinho. Oi? Vou deixar para o final essa revelação. Vai deixar para o final, né? Então, Renatinha, me fala um pouquinho, se apresenta, fala um pouquinho de quem é a Renata, né? Para as pessoas que estão aqui. Então, pode falar, fica à vontade. Bacana. Bom, novamente, boa noite, obrigada pelo convite, grande satisfação. Sou formada em publicidade, né? Sou atriz, DJ, produtora executiva, empreendedora, multitarefa. Então, eu faço, na verdade, nessa minha construção de vida, fui passando, né? Eu brinco, assim, várias outras coisas. O DJ, na verdade, é um hobby. É um hobby que acaba virando um negócio. Mas minha grande atuação, de fato, é na área de produção executiva, né? E eventos. E hoje, focada muito mais nas empresas, porque hoje eu vou revelar mais uma, hein? Então, meu Deus! Tá surgindo mais uma aí nessa pandemia. Então, hoje, esse é o meu foco. Mas, de fato, toda essa minha construção, né, desde a minha formação de atriz e como publicitária, né, o meu trabalho como DJ, como palestrante também, eu desenvolvo algumas atividades como palestrante na área de entretenimento. Isso foi me ajudando a construir e em construção da profissional que hoje estou sendo, né? E tudo isso, assim, a gente tem uma coisa bem bacana, que eu vi uma entrevista do... Caramba, esqueci o nome dele. Do Jackson, como é o nome do famosão? Deu branco. Deu branco. Ele uma vez falou, perguntaram sobre o sucesso. Ele falou, mas você só tem sucesso. Jack Johnson. Você só tem sucesso? Aí ele falou, porque você não conhece os meus insucessos. Então, assim, as pessoas acostumam ver tudo realmente, e é bacana, que dá certo. Mas vários projetos, né, que a gente acaba tentando ao longo da vida, alguns realmente eles florescem, né? São semeados e dão frutos, né? E a gente vai ali regando, tentando conduzir. Mas a tentativa do empreendedor sempre um risco, né? A gente tenta aqui. Exatamente. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não. Mas o importante é sempre dar o primeiro passo, né? Eu sempre digo isso. Então, nessa minha trajetória, eu sempre dei um passo. Eu sempre me arrisquei muito, né? Então, eu sempre... lógico, existe um processo de planejamento, de estudo, mas tem coisas que não dá para ficar esperando muito.
por exemplo, quando eu comecei com DJ, como DJ, foi simplesmente uma balada que eu tinha em Dublin, né, na Irlanda, onde eu morava. O Ah, DJ você ligou. morou lá na Irlanda também? Foi? E, Morei Renatinha, deixa eu só fazer uma pergunta. na... Sua internet de dados também tá ligada? Tá ligado, tá ligado. Todas as duas. As duas, Wi-Fi e internet de dados, porque às vezes tá Isso, falhando um pouquinho, pelo menos pra mim aqui, mas tô te tá. ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né? Qualquer coisa, eu volto aí, rebobino. Então, quando eu morava lá, o meu DJ brigou com a esposa, foi embora, a balada acabava às 7 horas, isso era 5 horas da manhã. Aí eu sabia mexer no equipamento, eu fui lá e me joguei, a balada lotada, comecei a tocar. E a turma curtiu. A partir daí eu realmente, né, dei o passo como DJ, fiquei abrindo a balada que eu fazia e aprendendo, pegando dicas. Mas assim, não foi um momento que eu parei e pensei, estudei, não, fui lá e fiz a ação. E depois eu comecei também a ser DJ da minha balada brasileira, que tinha a balada eletrônica, a balada brasileira. E comecei. Isso Dei foi em que pedalada. ano? Isso foi em que ano? Eu morei de 2009 a 2013. Isso foi Gente, eu também! Eu também, 2009, 2013. A gente deve ter se encontrado em uma balada dessa, com Você foi no certeza. Boteco Brasileiro? Você foi no Boteco Com Brasileiro? certeza. Não ia tanto porque eu evitava, né? Porque eu queria muito a imersão local. Mas eu O ia Boteco muito. Brasileiro era a minha balada. Eu tocava lá. Gente, com certeza eu devo ter te visto lá, mas claro, né? A gente se conheceu aqui depois, então. Sim, sim. E aí, quando você retornou para o Brasil, você começou também a atuar? Me fala aí mais ou menos como foi esse processo. Na verdade, antes de ir para Irlanda, eu trabalhava no escritório Macaco de Telha, na Coivete. Trabalhei uns 3 anos e meio. Só que ainda, né, eu tinha acabado de terminar a faculdade. Eu falei, eu preciso dar um passo. E aí eu me joguei e fui morar na Irlanda, que era para passar 6 meses, ficou um ano, de um ano virou 4. Aí volto para o Brasil. Brasil aí naquele momento de Copa do Mundo, né? Ainda fazendo Copa das Confederações, acabei indo para esse projeto. Então eu participei da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, aí depois eu fui para as Olimpíadas, Copa América. Nesse meio caminho, Quando você terminou a faculdade, não foi isso? A faculdade foi antes. A faculdade foi antes. Só repete sua formação, perguntaram aqui. Qual é a sua formação mesmo? Publicitária. Eu sou publicitária de formação. Mas lá fora, né, eu fiz um MBA de marketing, depois eu fiz em gestão na música, gestão empreendedorismo na música, na PUC, que foi muito bacana. Ah, que massa. E agora eu faço o MBA de gestão empresarial. Então, ao longo do tempo, a gente vai procurando se especializar. Então, quando eu voltei aí. Tanto é que eu fiquei morando um pouquinho entre Rio, Salvador, né? Entre o projeto lá e cá. Fiquei um pouco com a Vanessa da Mata, foi quando eu fui a primeira vez no Rio. Aí depois eu voltei, fiquei um pouquinho aqui no projeto com o Brau. Aí depois fui pro Baiana System, fiquei com Baiana. Aí do Baiana cortei um pouquinho, fui fazer a Copa, depois Olimpíadas. E aí voltei pro Baiana. E depois que eu voltei pro Baiana foi que eu decidi abrir o Brasil a Granel. Eu senti a falta de ter um negócio, né? E foi quando eu comecei a pesquisar. Mas eu não ia abrir nessa área. Eu estava meio que buscando algo dentro do entretenimento. Depois eu fugi e encontrei, né? Eu já consumia, já era uma cliente fiel. E foi através de uma família linda que chama Império do Grão, que é o mesmo segmento. Hoje eles estão focados muito mais no restaurante. Eles foram os meus grandes incentivadores. Isso mostra que concorrência, sabe, existe, mas ela é de uma forma muito saudável. Os meninos foram muito bacanas e generosos comigo, porque eles me explicaram como funcionava o negócio, me deram todo o suporte para poder começar, me dando dicas, né? É lógico que ao longo do caminho eu fui encontrando, estudando também. Eu procurei o Sebrae na época também para poder estudar um pouco mais sobre o segmento. Como eu viajava muito o Brasil. Você ficou quanto tempo, em média, assim, se preparando? Né? Desde o momento que você teve um insight, assim, olha, estou pensando em começar, né, na área de produtos naturais. Aí veio essa ideia na sua mente.
como foi esse processo de maturação dessa ideia até a concretizar? Você abrir o negócio. Quanto tempo foi e quais foram as coisas que você fez? Você falou aqui da capacitação, você buscou o Sebrae, você buscou o que a gente chama de benchmarking, né? Você buscou outras empresas que já existiam no mercado, que também te servem para você como inspiração e também ver onde é que você vai, como é que você vai se posicionar, como é que você vai atuar no mercado. Explica um pouquinho por que eu estou chamando a atenção para esse ponto, Renatinha. Porque eu percebo que, na maioria das vezes, né, grande parte dos empreendedores, e quem estiver aqui, né, empreendendo e também se conectar com o que a gente está falando, as pessoas se jogam, né? As pessoas vão lá e se jogam para empreender. E depois não dá certo, diz, não foi problema disso, disso e disso. A gente sabe que o Brasil é um local desafiador para empreender. Hoje eu estava até olhando uma foto que ano passado eu fiquei 40 dias nos Estados Unidos e quando eu fiquei lá, eu estava fazendo um trabalho lá com o Centro de Empreendedorismo, elas diziam a mesma coisa, aqui nos Estados Unidos é muito difícil, ninguém apoia, não sei o quê. A gente sabe que cada local tem a sua dificuldade e o que a gente precisa é encarar que a dificuldade existe e se preparar para enfrentá-las. E é o que eu vejo em você. Então, fala um pouquinho sobre essa sua trajetória e também sobre o seu olhar. O que foi que te levou a querer buscar informação, se capacitar? Me diz um pouquinho. Bom, todo o processo levou em torno de 2 anos. Foi quando eu finalizei os Jogos Olímpicos, voltei para Salvador e fiquei com a banda. Na época eu estava cuidando da Baiana System. E aí eu comecei a pesquisar. Eu já sabia que eu queria montar, eu já estava me organizando financeiramente, né? Então eu já montava um caixa para isso. Eu só precisava encontrar exatamente qual era o nicho que eu iria trabalhar. Então nessa minha busca, eu aproveitava que eu viajava muito, Brasil e outros lugares. Então tem lugares, principalmente América do Sul e o sul do país, tem uma cultura muito forte nesse segmento. Então eu fui conhecendo espaços, inclusive foi uma loja em Floripa que me chamou muita atenção. E lá, quando eu comecei a, de fato, entrar nesse segmento e a pesquisar, isso aí já era beirando 1 ano, né? Aí eu comecei a escrever. Procurei o Sebrae, comecei a escrever, comecei a planilhar, né? E aí fui trabalhando. E aí eu precisava montar uma estratégia. Eu falei, eu precisava, além de me organizar profissionalmente, a minha profissão como produtora executiva não me permitia, né, abrir, porque a abertura de uma empresa, principalmente nesse segmento, toma muito tempo no momento, principalmente operacional, no período de abertura, e eu precisava me capacitar. Então, eu comecei, primeiramente, me organizar, né? Isso eu já tenho por natureza. Meu dia é diário, assim, de agenda, porque eu faço muitas coisas, né, ao longo do dia. Então, eu comecei a me dividir entre a banda e estudar e pesquisar mais sobre o segmento. Eu busquei ferramentas, né, desde gestão, comecei a estudar sobre marketing, sobre o próprio gerenciamento do negócio, que é muito específico, né, cuidar de alimentos, embora é um alimento cru ainda, né, que a gente consome ou a ser preparado, mas mesmo assim é alimento. Então, tem todo um processo. Eu também parti por um plano de negócio e comecei a escrever esse plano de negócio. E nesse processo eu fui me inclinando, né? Saí da banda, fiz o carnaval, saí da banda e fui para a Copa América. Por quê? Copa América eu estava aqui. Eu cuidava do estádio aqui de Salvador, era gerente de operações, mas eu conseguia fazer toda a abertura, documentação de empresa, correr, vai ali, prefeitura, né? Todo aquele processo, visita técnica no mercado, negociar. Então, eu tive todo esse processo. Acabou a Copa América, eu tive exatamente 20 dias, 25 dias para produzir, né, o balcão e dar start na empresa. Foi o que aconteceu. Mas toda essa trajetória levou 2 anos. Então, assim, não é algo que pode ser diluído um pouco mais? Talvez quem tem um pouco mais de dedicação? Sim, mas esses 2 anos me ajudou muito a planejar, né? A mitigar, a diluir os possíveis erros. Assim, Perfeito. Há 1 ano, a empresa tem 1 ano, né? 1 ano, muitas lições aprendidas, diversas lições. Para você ter noção, plano de negócio a gente sabe que é um documento vivo, né? Que é um documento que a gente mexe o tempo todo.
Assim, e eu comecei a também escrever um manual. Quando eu escrevi o manual, há um ano atrás, um ano e alguns meses atrás, e eu voltei a reescrever, eu mudei ele todo. Porque muita coisa que a gente idealiza, na prática, é outra história. É Renata, perfeito o que você está colocando. Até perguntaram aqui qual é o perfil do seu público, qual é a faixa etária do seu público que você atende hoje. Até fala um pouquinho do seu negócio, onde ele fica localizado, qual é o público, como é que você atende. Fala um pouquinho para quem quer conhecer. E com relação a inverter, gente, a posição da tela é automaticamente feita pelo próprio Instagram. Bom, o segmento são produtos naturais a granel, né? Embora a gente conheça as lojas de produtos naturais, trabalham outros produtos, hoje o Brasil a granel só trabalha o granel. Então, você quer chá, é granel, condimento, granel, frutas desidratadas, granel, grãos, sementes, oleaginosas, aperitivos, tudo é a granel. Então, pense por que nisso? Por quê? Eu sempre consumi esses produtos e sempre me assustei com os preços. Eu falava, nossa, não dá, gente. Né? Eu tenho que selecionar o que eu vou aqui consumir, porque pesa no bolso. E eu falei, eu quero alguma coisa que eu aproxime um outro público. Porque eu quero voltar antigamente, além do consumo, né? Além de você ter uma responsabilidade no consumo, para não desperdício do alimento, é você também pensar no bolso. É você pensar na economia. Porque as pessoas chegam lá, e aí eu falo, qual é o meu público? Eu atendo de Vale da Muriçoca a Horto Florestal. A pessoa chega com R$ 10, com R$ 5 e fala, eu quero isso aqui. E a gente consegue atender. Né? Outro foi engraçado, que eu atendi um cliente uma vez, ele chegou com R$ 10, precisa comprar acho que uns 4, uns 5 produtos, e ele falou, meu Deus, não vai dar. Eu digo, vai dar. Eu digo, você vai fazer o quê? Aí ele falou, vou fazer tal coisa e tal. Eu digo, a gente vai fazer esses R$ 10 render hoje. Ainda vai sobrar troco. Aí pegou e comecei a colocar, sobrou 5 centavos. Eu digo, ó, seu troco. Eu te disse que ia sobrar troco. E aí ele ficou super feliz. E era exatamente o que ele precisava. Então, exato. Assim, a gente costuma comprar e desperdiçar muitas coisas. Hoje, a gente tende a ter famílias reduzidas por causa de custos. Né? A gente tem hoje uma sociedade solteira, que vive solteiro, né? Sozinho, ou... eu também. Você está falando comigo? Então, sou eu, essa pessoa. Que vivem, talvez, em casais e não tenham filhos. Isso cresceu muito. Então, assim, não cabe mais você ficar comprando 1, 2, 3, 4, 5 quilos de alimento, porque você estraga. Exatamente. E você pense o seguinte, hoje alimento, né? Alimento sempre foi algo muito valioso. E agora mais ainda, a gente tende a produzir bem menos, né? A gente tende a ter uma consciência desse consumo, né? Além de... a produção de tudo gera um impacto também para a natureza. E é algo também que o Brasil a granel traz. Então, por exemplo, a gente buscando... Eu não é 100% ecológico, a gente ainda tem, sim, algumas embalagens de plástico, mas a gente busca trabalhar, por exemplo, a gente não tem embalagem de sacolinha para levar para casa. É papel craft, aquele papel de pão. E as pessoas não reclamaram. Então, sabe que ninguém reclamou. Algum fala assim, não tem uma sacolinha. Eu falei, não, a embalagem é ecológica. A pessoa olha assim, que legal, eu vou até aproveitar. Eu me sinto nos Estados Unidos comprando, eu me sinto fora, né? A sensação é muito boa. Tanto é que a gente tem a campanha do pote também. Se você não quiser utilizar o plástico lá, você leva o seu potinho e ganha desconto. Então, assim, tem todo esse pensamento, né, numa cadeia de você pensar. Então, assim, negócio não é simplesmente você abrir as portas. Você também, assim como você encontra os seus propósitos de vida, você também encontra propósitos para a sua empresa. Né? Por quê? Porque você vai começar a trabalhar e é aí que você vai começar a trazer a identificação de cada público. Né? Perfeito. Agora, sacolas plásticas. Isso vem muito do perfil. O perfil do cliente que você tem, ele já é mais consciente, que a gente chama de persona, né, gente? Que é o perfil desse cliente. Geralmente, quem vai pelo produto natural também tende a ter um pensamento mais sustentável, mais ecológico. O que você me falou que chamou bastante atenção, que eu cheguei a me arrepiei de emoção, foi quando você disse que o plano de negócio, ele é... esqueci qual foi o termo que você usou, mas ele é vivo.
Flutuante, ele é flutuante. Eu achei muito bacana, porque é isso que eu já falo, né? Já fiz vários vídeos no meu canal falando sobre plano de negócio. Que assim, o plano de negócio ele não é um conto de fadas que a gente escreve como a gente quer que seja o final, que vai ser daquele jeito. Ele é um norteador e que tem que ter bases realmente reais. Como você disse, você levou 2 anos para fazer, desenvolveu o plano de negócio, pesquisou. O plano de negócio te traz uma visão daquilo que você espera, né? Também tem isso, mas com base nos indicadores, nas análises de mercado. Só que nem tudo acontece como você espera. E vem a questão de faturamento, clientes, os desafios que ocorrem no meio do caminho. E assim, para quem. As pessoas perguntam muito isso: devo ou não devo fazer o plano de negócio? Gente, o plano de negócio não é um documento obrigatório, né? É uma ferramenta de planejamento. Então, ótimo fazer se você for usar da forma que Renatinha aqui deu um exemplo fantástico. Existem outras ferramentas mais simples para que, às vezes, para quem não tem esse perfil de se debruçar, de pesquisar, mas algum tipo de planejamento tem que ser feito, né? Renata, e como é que você vê esse mercado? Desde quando você começou? Quais são os seus principais desafios? Aí tem a questão de fornecedores, a parte de atendimento, atender as necessidades dos clientes, todos os aspectos legais, que você trouxe também um pouquinho da legislação, que às vezes você tem que ajustar, tem que adequar, e você está num espaço pequeno. Como é quais foram esses desafios, principalmente estruturais, nesse seu processo? Bom, vou abrir o coração aqui, hein? Ah, pode falar, que só tem gente conhecida. Bom, falando sobre, só um pouquinho entrando, quando eu busquei, né, e encontrei de fato o segmento, eu fiquei perguntando se era tendência ou se era um modismo. Fiquei muito preocupada. E o plano de negócio me ajudou muito a responder isso para mim, né? Hoje eu entendo que é uma tendência, de fato, né? Muito longe de ser modismo. O modismo passa muito rápido. Exato. Né? E quando eu fui, por exemplo, montando o mix a gente chama todo o composto, né, de produtos que cabe ali, que a gente vai ofertar para o cliente. Hoje, se você me perguntar de um ano e um mês para cá, ele já mudou 40%, né? Então, assim, a gente muda mesmo. Muda porque, por mais que você, alguém lhe diga, olha, canela Java, que é canela em pau, sai muito. Mas você vai abrir em um local que a região vai te dizer uma coisa, aquele público vai lhe dar uma resposta completamente diferente. Então, a gente escuta muito o público, né? Exatamente o que aquele público está buscando, né? O que exatamente, quais os hábitos, porque nenhum local onde a gente instala a empresa, esse público ele tende a circular ali. Lógico, vem sempre clientes novos, mas a gente fideliza alguns clientes e esses clientes nos direcionam exatamente o que é tendencioso ou não. E tem coisas que nós somos obrigados a retirar. Por quê? O produto fica velho, você vai oferecer uma coisa ruim para o cliente, aquilo ali vai te empatar, né? Você pensa que seu estoque é dinheiro e você tem que fazer sua empresa tirar o seu caixa, né? E para isso você tem que encontrar exatamente o peso. Para quem nunca escutou, existe uma planilha chamada curva ABC, que são exatamente os produtos. Seus produtos A são os mais fortes, o B, aqueles médios, e os C são provavelmente os a sua maior cadeia, porém, ele não tem tanta expressão financeiramente, né? Então, assim, você vai construir isso e vai começar a entender. Isso é um dos processos que a gente entende dentro do negócio, puxando os nossos relatórios, analisando. Também, tocar a empresa não é só você fechar caixa e ver, deu tanto hoje, tanto... Né? Tem toda uma tarefa que a gente vai fazendo, que é ranking de produtos, essa curva ABC, né? O desenvolvimento dos colaboradores, como do desempenho. E, falando exatamente do produto natural, a gente tem um porém. Existem muitos produtores aqui, que a gente inclusive trabalha, que são produtores independentes e de cooperativas. A gente procura trabalhar muito com eles. Mas muitos dos produtos, eu te digo que aí uma porcentagem de 65% a 70%, eles são comprados fora de outros estados. São produtos dolarizados, é igual a agricultura, né? Então tudo é com base no dólar. Você vai e pega um orçamento segunda-feira hoje, sexta-feira ele mudou de preço,
né? Quarta-feira ele já está outro preço. Por quê? Porque ele acompanha o dólar, né? São muitos produtos importados. A gente tem produto da Turquia, da China, do Chile, Argentina, de lugares que você nem imagina. Tem muito produto da China, inclusive. Então, esses produtos são importados aqui, passam por um processo interno e a partir daí vão para os distribuidores. Esses distribuidores não tem no Nordeste, né? Esses produtores são no Sudeste, no Sul. E isso a gente cria um grande impacto no... A gente sabe que existe um imposto entre estados, né? Uhum. E isso pesa muito para o pequeno empresário, especialmente. Eu acho que é um dos pontos que o Brasil deve estudar muito, porque é o que impacta a gente. São os impostos, né? A gente tem imposto sobre venda e sobre compra de produto. E isso talvez seja hoje o que eu analiso, né? Em primeira instância, o maior desafio, né? É o que impacta. Às vezes você vende e fala, caramba, não está rendendo porque tem muito custo. Aí você começa a enxugar os seus custos internos. Tem custos que não tem, né? Você não vai fugir de pagar um ICMS, para quem é simples ainda, são as pequenas empresas, de pagar os impostos, porque a empresa, o Brasil Granel é 100% legalizada. Tem absolutamente tudo declarado, né? Todos os funcionários registrados. Então, assim, e assim pretendo levar, mas nós tem um preço muito alto que a gente paga, né? Infelizmente, que é o nosso governo, que é o nosso sócio, que realmente não busca, não nos traz benefícios, né? Só os malefícios, a gente só divide os dividendos com ele. Isso pesa. Outro ponto de grande relevância é a estocagem desse produto. Então, assim, quando você não tem uma loja física, no caso do Brasil a Granel, é um quiosque dentro de um supermercado. Você tem que tomar um cuidado onde vai armazenar esse produto. Por quê? São alimentos. Alimentos, por natureza, eles trazem pragas, né? Eles surgem, brotam as praguinhas, né? Quem nunca comprou um arroz com feijão no mercado e o pacotinho todo embalado, lacradinho, surge um bichinho lá dentro, né? Então, assim, o local tem que estar muito higienizado, sempre limpando, né? Detetizando toda a área, né? Existem empresas que quase todas elas não são especializadas, não trabalham com aquele produto líquido, produto de gel, para não ter cheiro e também contato com o alimento. Contaminar, Exatamente. Então, assim, tem que também tomar muito cuidado com isso. Onde vai ser essa armazenagem, como armazenar, até porque você faz com que o produto dure e entregue um produto de qualidade para o cliente. Né? Porque Perfeito. Isso tudo, o produto sofre muita variante, com calor, com frio, né? Onde está sendo estocado. Então, tem esse ponto também de grande atenção. Renata, perfeito. Vou fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta é o seguinte: esses pontos que você está trazendo sobre a questão de estocagem, de impostos, os cuidados com o alimento, você já tinha essa consciência antes de começar o negócio, ou algumas coisas, porque às vezes pode, né, acaba passando, porque são muitas informações, muitos detalhes. Você já tinha tudo isso mapeado? Ou alguma coisa te pegou de surpresa? Teve algum aspecto nessa parte de gestão do seu negócio? Falei, meu Deus, isso daí eu não imaginava, isso eu não, deixei passar. Teve algum caso assim, alguma situação? Lembra que eu lhe falei que várias coisas da minha carreira fez com a minha construção profissional? Produção foi uma delas, né? O produtor, por natureza, ele começa a ficar muito alerta e antever diversos problemas. Alguns eu fui pega de surpresa, sim, mas soube coordenar, né? Gerenciar. Né? Então, assim, por exemplo, como eu estudei, né? Procurei, eu gosto, por exemplo, do programa de manhã Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu já vi matérias sobre o produto. Eu já sabia do depósito, já sabia, mas, por exemplo, alguns mecanismos ninguém te ensina. Como é que você tira o produto quando chega e leva lá, e como é que você vai armazenar ele, e como é que você vai trazer para o pote, e o pote você tem que envelopar, aí tem a data de validade, tem preço, tem nome, tem tanta coisa. Quando eu vi aquilo ali, a sorte que o meu depósito era um depósito muito estruturado, né? Mas eu tomei conta do depósito durante os 3 dias, assim, total. Era mirrada. Eu tinha alugado 3 metros quadrados, um cubículo para botar as coisas, depois eu ampliei. E eu tomei o corredor todinho, assim,
né? De pote, envelopando ele, fazendo kit, fazendo tanta coisa. Então, assim, essa expertise, talvez, da produção me deu agilidade. Mas eu fui pega de surpresa em alguns momentos, sim. Eu me deparei. E olha que... Com muitos detalhes, né? É você sozinha, Renata? Eu digo que eu sou a filha do dono, né? Eu tenho um sócio que é Deus. E eu sou E o governo? operacional. O governo e Deus. O governo, nem quando ele como sócio, ele é intruso, né? Ele que bate todo mês. Mas eu não me coloco como empreendedora, eu me coloco como vendedora, né, da minha própria empresa. E sempre quando alguém pergunta assim, quem é o dono? Eu só falei, sou a filha dele, pode falar comigo. Mas eu não tenho sociedade fisicamente, não. A empresa realmente é singular. Agora, você tem muito conhecimento técnico do ponto de vista de gestão, né? Eu sou administradora, atuo com gestão de negócio e te ouvir falar, eu fico, caramba, ela sabe esses detalhes importantes, curva ABC, pensar nas questões técnicas, tudo isso é uma visão de gestor. E que a gente percebe que o pequeno empreendedor, o pequeno e muitas vezes até médio, eu já atendi médias empresas, que as pessoas eles são especialistas na área, né? Então, muitas vezes é especialista, digamos, trabalhou muito tempo no ramo de alimentos, vou abrir um negócio de alimentos, mas falta essa capacitação do ponto de vista de gestão, de olhar de gestão. Você construiu todo esse conhecimento estudando online, você fez MBA, e como foi que você construiu esse conhecimento de gestão, além de assistir o canal Empreender com Paixão, que eu sei disso? Com certeza. Bom, eu vou te responder com uma frase do Lewis Carroll, né, que é do País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando, né, exatamente tudo que eu me submeti, submeto a fazer, eu procuro estudar. Algumas coisas eu consigo antever, outras coisas é no meio do caminho. Por exemplo, esse ano eu já estava no meu projeto, na minha listinha do to-do, né, do anual que eu faço, de fazer um MBA. Isso eu já estou protelando já há um tempão e acabei fazendo esse ano, né, comecei na pandemia, o MBA de gestão empresarial. Além disso, Algum que acontece de madrugada? Porque eu acho que durante isso eu não tenho hora, não tem tempo. Mas tudo bem. Você dá um jeito. Eu sei que você dá um jeito. Se eu te falar que eu já assisti aula fazendo unha e malhando, né? Então, assim... porque o meu professor não escute isso, mas aconteceu. E eu também, eu sou do tipo que é o seguinte, quando eu não sei fazer, eu busco recursos. Então, quando eu comecei a olhar a empresa, por exemplo, eu comecei a assistir muita palestra, né? Muitas palestras no início. Inclusive, a sua foi uma grande motivadora. Disso que eu falava, poxa, eu só sou serviço. E você falava muito de empreender. E eu lembro da Mi falando dos olhos. E aí eu falei, caramba, eu acho que eu encaro isso, né? Assim, eu cuido tão bem da empresa dos outros, eu vou cuidar da minha. E aí, eu comecei a estudar, sim. Mas eu também sempre bati na porta. Eu assisti uma última palestra antes de abrir, assim, acho que faltavam 10 dias para abrir a empresa. Era uma palestra do Sebrae e falava um pouquinho, né, sobre gestão, um pouquinho de marketing. E foi o Luciano Oliveira, ele até tem um livro maravilhoso chamado Bigorna de Isopor. E ele deu a palestra, né? Nessa de dar palestra, quando ele finalizou, eu esperei todo mundo falar, e fui lá, eu digo, olha, ele falou que era consultor do Sebrae, eu tô precisando de uma ajuda, eu tô abrindo uma empresa, eu não sei precificar, eu preciso de uma consultoria. Ele falou, caramba, eu não tenho tempo. Ele se eu sou bis, ele é bis 10 vezes, assim, né? Ele é sócio de não sei quantas empresas, ensina não sei aonde. Aí ele falou, Renata, eu não tenho tempo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te encontrar um dia e vou te ajudar. Eu digo, ok, top. Ele me chamou, um dia eu fui no Shopping Barra com ele, a gente sentou, ele começou a fazer, é tudo hipotético, quando você não tem uma empresa e não tem conhecimento, né? Não tem uma memória ali. Então a gente começou a construir e a gente achou a precificação, ele me ajudou a construir a planilha e aí eu fui caminhando. Só que eu fiquei intrigada, eu falei, caramba, eu preciso investigar se isso tá certo ou não. Aí eu parti do mercado, pesquisa e tal. Eu falei, bom, tô mais ou menos ali no caminho, vamos lá, vamos seguir.
E depois eu falei, eu preciso investigar se isso tá bem, bom ou não. Antes de virar o ano, eu fui no Sebrae e entreguei minha planilha. E falei pro Sebrae, eu preciso analisar as minhas informações. Eu preciso saber se eu estou no caminho, como é que está a saúde financeira da empresa. O Sebrae analisou, falou, não, tá bem, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Não satisfeita ainda. Procurei um consultor financeiro. Eu falei, vou mergulhar agora. Agora eu vou ter uma aula, uma banca particular aqui e vou debruçar nisso. São investimentos necessários para quê? Para evitar um grande erro, um grande problema. Exatamente, exatamente. Então, assim, você novamente dilui, né? Porque erros vão acontecer, né? Exatamente. Vão acontecer. Mas, assim, você tem que buscar, fazer esse fator investigativo ao tempo todo. Você não pode deixar ali e ficar acomodado, porque senão você cai. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu sentei aqui com o consultor, Matheus Pereira, excelente, ele também me deu uma aula, ele ficou comigo, fez um encontro, a gente fez análise, e ele só me escutando. Aí eu falei, aí vem bomba. Quando ele sentou comigo no segundo momento, que trouxe as ferramentas, né, que a gente começou a analisar, que trouxe os dados, aí eu senti a pancada. Sabe aquela coisa de você só gostar de escutar elogio? Ah, essa empresa tá massa, bonita, olha que legal. Aí você escuta a pancada, porque essa parte realmente, né, tende a administradores, economistas, contadores, eles têm uma expertise maior, né? Mas nós, principalmente da área de humanas, comunicação, falando especialmente, tende a deixar um pouquinho para trás. A gente cuida muito, né, da missão, visão, marketing da empresa e essa parte não é tão prazerosa, né? Digamos assim. Não é mesmo. Acaba não sendo. E tem um trabalho tremendo, né? E eu preocupada, eu falo, cara, não tenho condições de ter ninguém, sou eu que tenho que tomar. Conversava sempre com alguns amigos, eu tenho vários amigos empreendedores, conversava e digo, como é que você faz? Você faz seu negócio, né? E isso também a gente tem que fazer. Não fica com vergonha guardando para si, não, né? É ali que você descobre, e eu converso bastante, né? Assim, sento, tomo um café, digo, rapaz, conversa comigo aqui, pelo amor de Deus. E aí eu fui buscando ferramentas. E até hoje eu busco ferramentas. Até hoje, né, a empresa virou um ano, em um momento que eu consigo fazer análises, que eu consigo fazer, que já tenho ferramentas para trabalhar, me sinto muito mais segura e preparada, né, para poder fazer análise. Mas eu te digo que isso ainda é um grande processo. No MBA, por exemplo, eu venho aprendendo muita coisa. E muita coisa que, por exemplo, existe um projeto chamado Canguru Expert, que é de Minas Gerais. Eles fazem um match entre empreendedores, entre mentor e mentorado. O que é isso? Você necessita de uma assessoria, seja marketing, vendas, financeiro, e eu estou disposta exatamente nesses pontos. Eles dão match lá entre os empreendedores e você começa a ajudar o outro. E eu venho fazendo isso vem me ajudando muito. Por quê? Porque eu estudo, né? Eu venho ajudando a uma empresa, uma saboreteria, né, e aromatizantes do interior de Minas Gerais. Então, assim, é tudo, como todos, né? Mistura tudo, contas pessoais com contas da empresa, né? Sem documentação, sem fazer uma tabela de precificação exatamente do produto, criar... Sem a maturidade, né? Assim, sem um perfil profissional mesmo, assim, gosta do que faz, vai fazendo para sobreviver, só que eles não têm a noção de que isso vai impactar tanto no resultado, e quando chega um período, assim, claro que o período agora da pandemia, a gente não imaginava um momento como esse, mas a gente também tem que considerar que se a empresa ela não tem uma gestão estruturada, se ela não tem toda essa organização, a fragilidade é muito maior. Renata, você falou muito desse processo, a gente percebe um processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento. Você tem um ano de negócio, você imagina, assim, como é que você imagina esse processo de expansão, levando em consideração que o que a gente percebeu nesse período também na pandemia é que as pessoas, né, digamos, uma grande parte, começou a se preocupar um pouco mais, tanto com a saúde física, né, de procurar, a gente viu algumas matérias que mostram que as pessoas estão comendo mais natural, estão querendo, até porque passaram a comer em casa, cozinhar, então frutas, legumes, também começaram a se preocupar com a saúde mental, a gente vê o crescimento das meditações, e a meditação, ela traz muito também essa conexão com o alimento. Então, diante desse cenário,
como é que você vê a Brasil, né, Brasil a granel? Como é que você vê esse processo? Eu posso te responder com uma outra frase que eu acho interessantíssima do Sérgio Gabriel. Eu amo frases, eu amo ler. Então, assim, eu trago isso muito para o meu dia a dia, né? Eu digo assim, gente que não tem dúvida é capaz de sempre repetir. É uma frase de Cortella. Quando eu falei sobre tendência, né? E sobre exatamente o que é a moda, eu lá atrás enxerguei que não era algo passageiro. Né, que cada vez mais a gente vem cuidando do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa vida, né, para que a gente tenha um envelhecimento com qualidade, né? Essa é a busca, eu acho que basicamente do ser humano, né? E permanecer. Hoje a gente vê pessoas com 80 anos muito fortes, né, muito vivas, ainda ativas, e isso está no nosso modo de vida e como a gente se alimenta, né? O alimento traz muito isso. Né? É um reflexo muito forte. E aí eu te respondo, como é que Renata Brasil faz tantas coisas? Eu mudei a minha alimentação muito, principalmente lá atrás. Né? Eu tinha muitos problemas de estômago. Então, assim, eu fui trabalhando isso. Minha alimentação, eu te digo assim, que é uma alimentação muito saudável. Como chocolate, como. Mas eu não como muita coisa industrializada. Muitas frituras. Eu busco tudo que é da terra. Eu busco, assim, hoje o meu mercado, né? Eu te digo que é 30% no supermercado tradicional e os meus, vamos lá, 50%, 60% no Brasil a granel. O restante é verde. Então, assim... E também isso sigo esse caminho aí, viu? Eu vou então, ao mercado, quando eu vou ao mercado, eu não sei o que é que eu compro. Eu vou na Hortifruti e compro, saio com o carrinho cheio. Agora, no mercado, eu fico, o que é que eu vou comprar aqui? Só tem coisa industrializada, só coisas assim, para limpeza, né? Sim, exatamente. É o que mais sai para mim, assim. Mas você consegue perceber, assim, claro que você está dentro desse mercado e quando você está dentro do mercado, você se conecta e enxerga mais. Mas você vê que esse comportamento como você mesma falou, uma tendência e que isso pode levar à expansão do seu negócio. E como é que você vê essa expansão do seu negócio? Você pensa em abrir outra loja? Você pensa em investir no digital? Como é que a Renata, né? Como é que esse granel vai se multiplicar? Como é que é? A semeadura, né? Vamos pensar Como é que vai ser? Olha, crescimento sim, né? Isso já estava, inclusive, no plano de negócio. Abrir mais um ponto e estamos, graças a Deus, caminhando para. Né? Em breve a gente vai ter mais um outro ponto do Brasil a Granel aí conectando mais pessoas. O digital não para esse segmento. Né? Por quê? Porque é um produto que necessita muito também da presença, especialmente para quem não conhece. Né? Porque ali você consegue apresentar, dar possibilidades, conversar mais com o cliente. Quem busca na internet esse tipo de alimento é exatamente quem conhece. Porque tem coisas que, por exemplo, tem gente que chega lá, poxa, eu amaria comer isso aqui, mas eu não sei como come. E os clientes nos ensinam, a gente também repassa para os próprios clientes, né? Não, isso aqui é utilizado na salada, você pode usar o bolo, panqueca, na sua tapioca, no pão. Então, é a troca. Você vai aprendendo, é uma troca. A gente precisa muito desse processo. É um armazém de antigamente. Você vai lá, bate um papo. Tem gente que vai lá para se alimentar, assim, comprar o alimento, mas não é só o alimento. É a atenção, é a troca, é a conversa. A gente tem muito isso. E a gente sente isso. Né? Você vê perfis, necessariamente não pessoas esportistas, né? Pessoas que buscam alimentação saudável, mas pessoas que estão já de olho, buscando, tirando quinó e trazendo um tempero sem tantos produtos processados, né? Que já vem buscando uma farinha diferente, mais nutritiva, né? A busca pelos chás ao invés dos produtos farmacêuticos. E isso é muito forte mesmo. Na pandemia a gente sentiu mais alguns alimentos. Você conseguiu perceber, né? Que na pandemia as pessoas tiveram essa tendência maior para buscar por natural, né? O fortalecimento do sistema imunológico, por exemplo. As pessoas chegam perguntando. Às vezes as pessoas não chegam perguntando exatamente sobre o alimento, mas ou sobre curar uma enfermidade, ou sobre algo específico.
Então, eu tenho até um programinha lá com os colaboradores, que é Brasil a Granel Academy, né? Que a gente, eu disparo de 15 em 15, uma vez no mês, informações ou passadas pela nossa Nutri, ou informações que a gente busca mesmo sobre enfermidade, sobre alimento, né? Para que a gente possa também estar repassando isso para o cliente, né? Cada vez mais buscar essas informações, porque muitas coisas estão no alimento. Por exemplo, outro dia eu estava pesquisando sobre tireoide, né? Sobre o controle da tireoide, dos hormônios da tireoide. E a castanha de Pará é um excelente alimento. Eu falei, eu preciso comprar remédio. Eu tenho um alimento para testar. É lógico que você não vai... você está com um problema, com enfermidade grave, você vai buscar um auxílio médico. Você não vai substituir ali, né, por um alimento achando que isso vai tratar. Né? Não é quando você chega ao processo de agravamento. Não, é um processo preventivo mesmo. Né? Perfeito. Assim, aqui em casa, Renata, eu não tenho mais açúcar em casa. Meu problema é o chocolate. Eu como chocolate. Final de semana é isso. Mas assim, eu não tenho mais açúcar e meus temperos são todos naturais. E às vezes até brinco com minha mãe, né? Minha mãe ainda, ela disse que não, mas usa um caldo quinó, usa uma coisinha assim. Espero que ela esteja aqui te ouvindo. E aí, eu digo, eu até brinco com ela, diz, mãe, eu não tenho mais idade para ficar comendo essas coisas, eu tenho que comer natural, porque a gente precisa se cuidar. E quando a gente percebe, e eu acho que a questão da informação, a internet, as pessoas buscam muito hoje no Google, né? E a gente tem essas informações com relação a alimento. E a gente percebe também, pelo que você está falando, o seu tipo de cliente, você tem um cliente que já sabe que vai lá, já sabe o que quer, mas tem muita gente um pouco preocupada com a saúde, mas não sabe qual é o tipo de alimento que ele vai consumir que vai trazer esse benefício. Como é que hoje, né, a gente já tem aqui, tem alguns minutinhos, 12 minutinhos para terminar a nossa live, mas como é que você também tem usado as redes sociais? A minha mãe dizendo que está ouvindo, muito bem. Como é que você está usando as redes sociais para também ajudar essas pessoas a conhecerem, né, os benefícios dos produtos naturais para a saúde delas? Tá. Hoje, né, a gente tem um canal muito forte, que é o Instagram, o Facebook, né? Além de, a gente também tem um mailing list, que eu procuro não abusar muito, porque às vezes a gente fica municiando demais, né? O cliente, já tanta informações de WhatsApp que às vezes cansa. Mas o que a gente deixa? Sempre. Na programação, né? Faço uma programação de marketing com datas, né? Com algo mais institucional, mas sempre a gente busca mostrar o alimento e falando das suas potencialidades. Então, ali, além das potencialidades, a gente mostra as possibilidades de fazer com esse alimento. Então, isso está sempre sendo postado, ou no Stories, ou no feed. A gente vai lá, coloca uma receita fácil. A gente tem um trabalho com nutricionista, né? Tem uma nutri parceira chamada Ludmila Cis. A gente vai até começar um trabalho muito forte no YouTube, né? Tem um projeto com ela para justamente repassar algumas dicas, algo simples. Não adianta você ficar inventando muita receita difícil que ninguém faz. É algo exato. Eu sou dessas. Não gosto de nada difícil que eu não vou fazer, tá? Então, tem alguns profissionais que a gente vem buscando, né? Desde profissionais também na área de educação física, que já vem passando algumas dicas que eu vejo assim, poxa, isso é bacana, que eu coloco na minha própria alimentação, né? E assim, eu não tenho muito tempo, então tem que ser algo prático. Então, eu falo bem assim, poxa, isso é legal, é nutritivo, olha, é interessante colocar. E aí eu vou, consulto a Nutri, ela fala, poxa, é legal, sim. Né? Então a gente vai lá e posta. Então a gente vem trazendo essa aproximação, principalmente dos alimentos que são um pouquinho mais distantes. Né? Eu sempre brinco do poder dos grãos, das sementes, né? Que a pessoa olha, poxa, o que é que eu faço com isso? Eu digo, você come. É simples assim. Você vai comer. Né? Então, você só vai aprender como comer, né? Quando comer, como comer. Mas perfeito. Estão perguntando aqui se você tem xilitol, se você vende lá e se é natural. É natural, é recomendado, né? É recomendado. Ai, que massa, que massa. Renata, assim, você particularmente, assim, você deu uma aula de empreendedorismo e de gestão, porque esse olhar, assim, você eu acho que é um exemplo
A gente sabe, como eu vou repetir aqui, empreender é uma profissão de risco. A gente não pode se jogar como qualquer uma outra profissão que a gente sabe que é arriscada. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, tem que buscar informação. Isso você tem feito e tem muito a ver com o seu perfil, com a sua característica mesmo. Mas quando as pessoas não têm, a gente pode também, né, pessoal, se dedicar para desenvolver. Porque se a gente quer que dê certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta somente, vou empreender, vai dar certo, se não der certo é porque a situação é por causa disso. Não, a gente tem que fazer a nossa parte para fazer o possível para que dê certo. Para mitigar os problemas, né? Para reduzir as dores de cabeça, elas irão acontecer. O seu perfil empreendedor é muito bom porque você tem dois lados. Tem o lado da criatividade, da inovação. Você falou algumas vezes sobre correr risco, correr risco. Esse é um dos pontos, mas dá para perceber que você corre um risco com certa cautela, né? Se preparando, entendendo aonde você está indo para não se jogar de qualquer jeito. Eu queria até que você falasse também agora, até de forma rápida, os outros negócios que você está rodando. A gente tem apenas menos de 10 minutos. Você disse que vai vir com uma ideia nova, que esse momento agora também trouxe uma nova proposta de negócio para vocês. Fala isso aí rapidinho para as pessoas verem quanto Renata é retada, viu, gente? Pronto, então agora eu trago uma frase minha, tá? A vitória pertence aos perseverantes. Então, assim, quando a gente conversou, você conversou comigo e eu comecei a assistir umas lives sobre vendas online, e-commerce, esse novo, dessa forma que agilizou, né, o processo do consumidor de buscar muito na internet. A gente já vinha em uma tendência, mas isso foi acelerado com a pandemia. Eu falei, poxa, tá na hora de eu criar mais alguma coisa. Preciso de um desafio novo. E aí foi que surgiu um novo produto. Um produto já existente, né, não é nenhuma novidade, que são as pranchas de equilíbrio, né? E aí tá surgindo o Marola, a Marola Balance Board, né? Que são pranchas de equilíbrio para exercício, para atividade, você pode fazer em casa, né? Ao ar livre, para melhorar o seu desempenho, de equilíbrio, de performance, ou para o atleta, ou para pessoas que querem simplesmente treinar. Então, esse vai ser uma empresa um novo desafio, porque ela é totalmente 100% e-commerce. Ela não vai vender em lugar, não tem loja física. Então, aí é uma outra gestão, um outro processo. A gente está num processo. Eu faço toda a criação, desde a marca ao produto, né, a embalagem, a forma de entregar. Então, tudo isso é uma gestão, né, que vai vir da minha empresa. Então, esse é um novo desafio que está surgindo aí. Né? Um novo bebê, né? Tá vindo aí, né? Eu tô com um de 1 ano. Agora eu inventei esse aí, que tá ainda geminando ali. Mas já tá perto de nascer. Então, que massa. Basicamente, eu tô anunciando a gravidez dela aqui, né? Né? Já é um anúncio oficial aqui no Jornal Correio. E qual é a dica, qual a orientação, qual é o olhar, o sentimento que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui assistindo, tanto do ponto de vista de negócio, de empreendedorismo, mas também questões pessoais. Você me falou uma coisa que saiu na matéria, que é o poder transformador do empreendedorismo. Né? Que todo esse desafio, tudo isso que a gente acaba tendo experiência de passar, a gente começa a olhar o mundo de uma forma diferente, a gente começa a se olhar de forma diferente. E assim, Renata, qual seria a frase, né? Mas qual seria também... O que você compartilharia? Né? Qual é a sua mensagem que você quer deixar aqui? Além das coisas maravilhosas que você já falou aqui, mas a cerejinha do bolo. Do bolo? Essa frase eu gostaria que fosse minha, né? Sabe aquela frase que você fala? Eu queria que essa frase fosse feita por mim, que é do Marcelo Camelo, faz parte de um fragmento da música dele, a paz de estar em paz com Deus. Então, assim, tudo o que eu busco fazer hoje, e a minha busca como ser humano, são propósitos. Eu procuro entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu não quero fazer nada de forma gratuita e jamais eu me desapeguei disso há muito tempo sobre o dinheiro. Eu não estou aqui para buscar correr atrás do dinheiro. O dinheiro vem. Ele vem com o seu trabalho, ele vem da sua luta, ele vem com a sua forma, né, de honestidade, de agir sendo justo com os outros. Então, assim, quando eu monto um negócio e muitas vezes financeiramente ele não dá certo, eu penso o seguinte: ele ajudou
algumas famílias. Porque ali surgiram fornecedores, ali surgiram colaboradores que ganharam aquilo ali, mesmo que eu não tenha ganho R$ 1. Então, assim, esse é o meu propósito. Né? Hoje, a minha busca é exatamente... eu não tenho vergonha de dizer que eu me encontrei e achei o prazer no servir. Então, quando eu digo que eu sou vendedora da minha empresa, eu estou ali servindo aos meus clientes. Então, assim, é o que eu busco e quero, né? E tenho um enorme prazer de fazer. Então, Perfeito. Essa fica a minha Renata, nossa live tá acabando, Renata. A gente só tem 2 minutinhos. Renatinha, eu quero te agradecer, né? Você participar, compartilhar toda essa experiência com a gente, compartilhar o seu segredo, né, do novo negócio que está vindo aí. Com certeza foi um momento assim cheio de energia e isso vai brindar esse seu novo negócio. Você é realmente uma pessoa espetacular. Obrigada. Sempre, desde que eu te conheci, foi uma conexão muito legal. Bom te ter aqui novamente. Eu agora só preciso fazer com você uma pose para foto. Tá. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Aê, gente, cheio de pose. E é isso, só segue lá, Renata, né, que é o @Brasil-a-Granel. Não, e eu acho interessante, você com sobrenome Brasil e eu com sobrenome Paixão e os nossos sobrenomes viraram negócio. Pensei nisso hoje, achei fantástico. Então, pessoal, a nossa live está encerrando por aqui. Segue lá a Renatinha, tá certo? Conhece um pouco do negócio, dos negócios da Renata. Me segue também lá no Instagram, Flávia Paixão Oficial. Renatinha, a gente vai conversando, viu? Muito obrigada por tudo. Um beijo. Ô, Flavinha, só um minutinho aqui antes que acabe. Eu queria só deixar um imenso agradecimento, né? Nesse meu processo de empreendedorismo, eu contei com muitos anjos, né? Que surgiram, né? Não só pela busca do meu conhecimento, mas o Rafa Xuxa, o Glaubert, que construiu a concepção do meu quiosque, o Luciano Oliveira, que me ajudou na precificação, a família Império dos Grãos, Flávia Paixão, que me ajudou a enxergar o empreendedorismo, o Pablo Souza, que é um amigo empreendedor maravilhoso, e a família Manaim Contabilidade, que são os meus primos que me ajudam muito, né, também no processo de gestão aí da empresa. Então, fica esse meu agradecimento. Você só traz coisa boa, menina. Viu? Obrigada a você. Um time forte aí. Um beijo. Beijo no coração. Tchau, Renatinha. Tchau, tchau.